Olá, alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Ubirajara, sejam bem-vindos a mais um feedback e correção de atividades de geografia. Já estamos na quarta atividade do segundo bimestre, concluindo aí o nosso segundo bimestre. O tema da nossa aula foi Teorias sobre a Origem de Tudo. Nessa aula, nós falamos um pouco sobre as teorias que buscam uma explicação para a origem do universo, a origem do planeta Terra, a origem de todas as coisas. Na aula, eu foquei mais na mitologia e nas teorias científicas. Eu acabei não tratando muito, gente, das teorias criacionistas religiosas. Por quê? Porque muitos de vocês já têm os conhecimentos, até mais do que eu, acredito, de como se organiza, como essas teorias elas buscam explicar a origem das coisas. Então, como vocês já têm esse conhecimento, não precisei dedicar muito tempo a isso, tá certo? Mas vocês tenham certeza de que é uma das teorias mais importantes hoje, né, bastante difundidas. São teorias que, inclusive, em alguns pontos coincidem com teorias científicas, né, com alguns achados científicos, em outros eles divergem. Mas, enfim, né, na nossa aula nós falamos muitas teorias de formas diferentes que buscam dar essa explicação. Sobre o desempenho das atividades, nós tivemos aí um índice de acertos e erros, né, que foi bastante diferente do que a gente tem visto no cenário das atividades. Nós tivemos aí uma boa porcentagem de alunos que conseguiram acertar todas as questões, mas também nós tivemos um número bem grande de alunos que erraram todas as questões, certo? Então, esses dois polos, né, de acertar tudo e errar tudo, foi o que marcou essa atividade, tá bom? A turma com maior participação foi o primeiro ano B, né? Mais uma vez, o primeiro ano B com uma ótima participação nas atividades. E em segundo lugar, nós tivemos um empate entre o primeiro H da tarde e o primeiro ano E da tarde, certo? Então vejam aí que nós tivemos aí uma participação boa dessas três turmas. Fazendo análise dos resultados por questão, a questão com o maior índice de erros foi a questão número 2, certo? A questão número 2 foi a questão que nós tivemos aí o maior índice de erros. E a questão com maior índice de acertos foi a questão número 3. Percebam aí que 67% acertaram a primeira, apenas 43%, menos da metade, acertou a segunda. E na terceira questão, quase todo mundo acertou, né? 71,95%. Tá bom? Vamos entender então por que a segunda questão ela teve esse índice tão grande de erros, né? E aí é uma questão de interpretação da tabela, né? Vamos ver o que aconteceu. A primeira questão dizia o seguinte: na aula vimos que existem inúmeras teorias para explicar a origem das coisas. Entre as teorias científicas, há os que creem no que o universo evoluiu segundo a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Qual é o nome que a gente dá para essa teoria? A teoria que deriva da teoria da evolução natural, da seleção natural de Charles Darwin. Era só vocês verem o nome que era mais parecido. Era a teoria da seleção natural cósmica, né? Segundo essa teoria, existiram vários universos semelhantes ao nosso que acabaram não dando certo e por uma seleção natural, o universo que nós temos hoje, ele reuniu
uma série de condições que fez com que ele permanecesse, né? Com que ele conseguisse se sobressair e existisse até os dias de hoje, tá bom? Nós falamos sobre essa teoria na nossa aula e ela é a teoria que deriva do livro, né? Seleção Natural de Charles Darwin. Parabéns a quem acertou a primeira questão. Era o primeiro item lá, item D. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, que foi a mais errada, era para a interpretação da tabela do tempo geológico. Eu entendo que realmente, como vocês estão tendo o primeiro contato com a tabela de escala do tempo geológico, seja um pouco complicado. Mas no caso aqui, você não precisava necessariamente entender a tabela do tempo geológico. Você bastava consultar as informações que estavam sendo dadas, certo? Então dizia o seguinte, considere o tempo geológico e informe em que momento ocorreu o surgimento da vida no planeta. Então surgiu a vida, a primeira forma de vida, que fosse pluricelular, unicelular, que fosse aeróbica ou anaeróbica, ele não quer saber. Ele quer saber quando foi que surgiu a primeira forma de vida. Na escala aqui, o tempo mais antigo é o que está mais embaixo. Então, o surgimento do planeta começa aqui em 4,5 bilhões de anos, certo? Essa primeira datazinha aí. Antes disso, nós tivemos a origem do sistema solar. Entre 4,5 bilhões e 4 bilhões de anos, foi acontecendo aí o primeiro momento, chamado de radiano. Ele não fala aqui nessa tabela, certo? O radiano vem de Hades, que no grego a gente viu na nossa aula, as teorias, né? É o inferno. Nesse período, o planeta Terra era uma bola de fogo, né? Ele estava com um material em confusão, incandescente, pegando fogo. Então não existia ordem na superfície, portanto não existia condições para a origem da vida, né? Nem da água, nem de nada. Após esse momento, vai começar uma organização em que os materiais mais pesados vão formar o núcleo da Terra, certo? E os materiais mais leves vão ficar na parte superior. Sendo assim, o planeta Terra ele vai funcionar, gente, como um prato de sopa de feijão, certo? Os alunos sempre riem quando eu faço essa comparação. Quando você vai comer um prato de sopa de feijão ou um prato de canjica, o que acontece? Quando você está comendo, ele está bem quente, aos poucos ele vai formando uma capinha, né? Aquela capinha, ela foi a parte mais leve da sopa que subiu e, portanto, resfriou primeiro. E aí vai ficando... Se você deixar mais tempo, vai ficando cada vez mais grossa aquela capinha, certo? Então a mesma coisa aconteceu no planeta Terra. O seu processo de resfriamento, ele vai ser parecido com esse processo que eu estou falando aí, tá certo? Então, semelhante ao prato de sopa de feijão, ele sofreu um resfriamento. À medida que ele foi sofrendo resfriamento, possibilitou o acúmulo de água na superfície, formou os primeiros lagos, eventualmente os primeiros oceanos, e dentro desses primeiros oceanos vai começar a surgir as primeiras formas de vida. É o que ele está mostrando aqui na tabela. Ó. Primeiros organismos unicelulares com idade e a idade mínima da crosta terrestre, tá certo? Então surgiu a crosta, formou a água, acumulou água na superfície. Próximo passo foi possibilitar o surgimento de aminoácidos, de proteínas e deu origem às primeiras bactérias unicelulares, primeiros organismos unicelulares dentro dos oceanos, tá certo? Perceba que aqui, ó, gente, só nessa primeiro quadradinho aqui, no Arqueano, já passou metade, preste atenção, só no Arqueano já passou metade da história do planeta Terra, do tempo de existência do planeta Terra. Ele não é 4,5? Ele vai até quando? Até 2,5 bilhões de anos. Então, durante 2 bilhões de anos, o planeta Terra foi construindo uma trajetória para a origem da vida. Então, aqui, a alternativa que você ia marcar seria a primeira, ó.
durante o éon arqueozoico, porque é o que está mostrando aqui na tabela, tá certo? Depois do éon arqueozoico vem o proterozoico, né? E todo esse período que aparece aqui é chamado de pré-cambriano, tá certo? Por quê? Porque está antes do período cambriano, tá certo? Que aí, no caso, o período cambriano vai marcar aí a origem das primeiras organismos pluricelulares de conchas, certo? Que são aí os numolites, tá bom? Então, a alternativa correta seria durante o éon arqueano ou arqueozoico. Ah, professor, mas aí eu pensei, não é tudo pré-cambriano? Então poderia ser a letra B. Mas a letra B ele especifica aí o éon proterozoico. E o quadro está mostrando que foi no arqueano, certo? Então, não confundam as informações. Bastava você consultar aqui do lado quando foi que surgiu a vida. Ele está mostrando todos os eventos aqui, gente, ó. Primeiros organismos unicelulares, já é vida, tá certo? Primeiros organismos multicelulares. Aí a primeira fauna de metazoários, né, que seriam uma espécie de protozoário, de grandes portes, né? Primeiros organismos com conchas, primeiros peixes, primeiras plantas terrestres, primeiros insetos fósseis, primeiros anfíbios ambulantes, né? Grandes reservas de carvão e os pântanos, primeiros répteis, extinção desses seres aí, ó, de trilobitas e muitos animais marinhos. No caso aí foi a grande extinção, né, do Permiano. Foi a maior extinção em massa que já existiu na história do planeta. Graças à extinção do Permiano, deu condições ao desenvolvimento dos répteis. E aí os répteis dominaram durante o Mesozoico, certo? E aí surgiram os dinossauros, vieram os primeiros pássaros, né? Primeiras plantas com flores, depois os dinossauros morreram. Aí surgiu o momento para os mamíferos se desenvolverem no Cenozoico, tá certo? Até chegar a era aí, o período quaternário, quando os seres humanos começam a se desenvolver nas suas formas primitivas, tá bom? Nós estamos vivendo hoje, gente, o período, a época Holocena, do período quaternário, na era Cenozoica, do éon Fanerozoico, tá certo? Terceira questão era só para você identificar o numeral, conforme podemos observar na imagem, e aí tinha uma imagem lá mostrando a evolução do universo. O nosso universo tem hoje uma idade aproximada de 13,8 bilhões de anos. Marque o numeral que representa, por extenso, esse valor. Lembrando que essa expressão aqui, 13,8 bilhões, ela é uma expressão numeral, certo? Mas ele está na forma decimal. No caso, quando ele quer que apresente esse valor 13,8 bilhões, você terá que escrever o número por extenso, 13 bilhões e 800 milhões. A alternativa que representa isso seria a última, 13 bilhões e 800 milhões de anos. Seria aí 13.800 mais 6 zeros. Tá certo? Ah, professor, mas para que essa besteira? Eu não é nem professor de matemática. Infelizmente, muitos alunos erram esses numerais nas avaliações externas. Então, é necessário que eu faça esse intercâmbio aí de conhecimento entre geografia e matemática. Parabéns a quem acertou todas as questões, a quem se dedicou, estudou para resolver essas atividades. Na nossa próxima aula a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre a origem e evolução do planeta Terra. Vamos falar sobre a estrutura geológica e a composição do planeta. Vou falar de forma bem breve sobre a origem dos minerais
que vão compor a superfície do planeta, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela atenção. Até o nosso próximo encontro.